Olá, boa noite. Eu me chamo Bruno e eu faço parte do programa Residência Pedagógica. Eu sou um aluno do quarto ano, cursando o curso de Matemática na Universidade Paulista, do Estado de São Paulo, Júlio Mesquita Filho, na Unesp. E hoje eu venho estar apresentando para vocês uma aula a respeito de análise combinatória. Aí vocês vão estar me questionando, Bruno, mas o que seria análise combinatória? É uma área da matemática que ela tem por objetivo resolver os problemas de contagem. Aí você fala assim para mim, Bruno, mas contar é uma coisa tão simples, contagem é uma coisa tão simples, mas é aí que eu te questiono. A contagem é uma coisa simples a partir do momento que a gente define para ela subconjuntos, subgrupos, que nos facilita, tá possibilitando contar isso de uma maneira mais fácil. O exemplo claro que a gente usa bastante no nosso cotidiano, o ato de contar dinheiro. Como que geralmente a gente faz? A gente separa o dinheiro com o mesmo valor e assim possibilita a gente estar contando ele, dividindo ele em grupos, possibilitando assim uma contagem mais rápida do valor que a gente tem. Então, aqui eu vou começar com um exemplo para vocês. O nosso primeiro exemplo, qual seria? Quantos números de dois algarismos podemos formar com os números 3 e 8? Isso aqui a gente pode estar fazendo manualmente. É uma coisa que dá para a gente estar fazendo, que não vai estar ocupando muito nosso tempo. E aqui a gente pode estar formando, podemos formar os números 33, 38, 83 e até mesmo 88. Só que aí eu vou questionar vocês. Nesse caso, é simples, porque são três algarismos e são apenas dois números. E quando eles nos dermos, por exemplo, cinco números para formarmos um número de cinco algarismos, isso daí pode complicar muito. Isso daí vai levar muito tempo se a gente fizesse manuscrito caso a caso. Então, e até mesmo porque isso poderia nos levar ao erro, nos induzir ao erro muito facilmente. Então, o que a gente poderia estar fazendo? Uma das formas da gente estar obtendo o mesmo resultado seria o quê? A gente precisa do número de dois algarismos, então, primeiro algarismo, segundo algarismo, e o que a gente tem como possibilidade da gente estar completando aqui a primeira casa deste número? A gente pode estar completando ela com 3 ou com 8. Logo, a gente tem duas possibilidades. E aqui, na segunda casa, a gente tem as mesmas duas possibilidades. Então, logo, a gente tem quatro possibilidades, quatro formas diferentes de formar esses números. E se a gente comparar com o slide anterior, a gente vai ter as mesmas uma, duas, três, quatro, as mesmas quatro possibilidades que a gente obteve nesse slide. Consequentemente, assim a gente pode estar obtendo uma forma mais fácil da gente estar tendo o mesmo resultado. Aqui eu vou dar para vocês outro exemplo. Maria está se arrumando para ir ao cinema. Ela está em dúvida entre três blusas, duas calças e quatro sapatos. Quantos trajes ela pode formar com essas roupas? Eu oriento vocês a estarem fazendo da mesma forma. Fazendo da mesma forma, como que seria? Ela precisa de blusa, de calças e de sapatos. Logo, ela tem três possibilidades de blusas para estar se vestindo, ela tem duas possibilidades de calças e quatro possibilidades de sapatos. Aqui, consequentemente, a gente vai estar multiplicando cada uma dessas possibilidades. Multiplicando cada uma dessas possibilidades, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Logo, ela tem 24 maneiras diferentes de estar se vestindo para estar indo ao cinema. Aqui, nada menos, nada mais a gente fez do que nós usamos o princípio multiplicativo. Agora, enunciando esse princípio para vocês, o que seria? Para contar o total de possibilidades P de se tomar uma decisão, é preciso considerar as M1 opções que eu tenho dentro
e multiplicar pela M2, depois as M3, M4 e assim seguindo, até a Mn opções. Logo, P é igual a M1 vezes M2 vezes M3 vezes M4 até sucessivamente a Mn, o que foi nada menos, nada mais do que a gente fez sucessivamente nos slides anteriores, nos exercícios anteriores. Aqui, só por um caráter mais descritivo, o que a gente estava fazendo e o que ela fez referente ao problema. Ela poderia ter escolhido 3 blusas, logo o nosso M1 seria 3. Ela poderia ter escolhido 2 calças, logo o nosso M2 seria 2. Ela poderia ter escolhido 4 sapatos, dentre 4 sapatos, logo o nosso M3 seria 4. Então, o número de possibilidades P é 3 vezes 2 vezes 4, que nos resulta em 24. Portanto, ela pode se vestir de 24 trajes diferentes para poder ter ido ao cinema. Agora, aqui dando continuidade, vou dar outro exemplo para vocês, outro exercício. O professor Marcelo está organizando um torneio de futebol entre as escolas do bairro. Participam deste torneio os seguintes times: Águia, Búfalos, Cangurus e Dragões. Quantas partidas devem ocorrer se eles só podem se enfrentar uma vez e se eles têm que se enfrentar 2 vezes? Ou seja, aqui nós já temos outro problema. Outro problema, podemos pensar num diagrama para relacionar as partidas, apelidando os times de A, no caso Águia, B, referente aos búfalos, C, referente aos cangurus e D, referente aos dragões. E agora que nós vamos fazer o famoso diagrama de chaves, ou seja, o time A ele pode estar jogando com o time B, com o time C e com o time D. Logo, consecutivamente, o time B ele pode estar jogando com o time C, com o time D. Aí você vai me perguntar assim: Bruno, mas o time B não pode estar jogando com o time A? Se vocês se recordam do enunciado, ele está falando aqui partidas que ocorram que eles possam se enfrentar uma única vez, ou seja, não pode estar vindo repetição. Logo, o time A versus o time B e o time B versus o time A seria o mesmo jogo. Então, consecutivamente, a gente não pode ter essa possibilidade. Por isso que ela não está constando aqui. E aqui acontece a mesma coisa. O time C com o time D. Porque o time C já jogou anteriormente com o time B e já jogou anteriormente com o time A. Aqui, o B jogou com o C e o C jogou com o A. O A jogou com o C, no caso, que seria a mesma coisa. Temos um total, então, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos um total, então, de 6 partidas. No caso em que os times joguem apenas uma vez contra o outro. Agora, possibilitando que haja repetições, que eles possam jogar 2 vezes um com o outro, o que vai acontecer? Agora, pensando no caso em que todo time tenha que jogar 2 vezes, logo o diagrama ficaria completo. Então, o time A jogaria com o time B, o time A jogaria com o time C, o time A jogaria com o time D, consecutivamente o time B com A, o B com o C, o B com o D, o C com A, o C com B e o C com o D. O D com A, o D com B, o D com C. Logo, aqui a gente teria 3 possibilidades, 6 possibilidades, e consecutivamente, assim, a gente iria estar somando essas possibilidades aqui, e logo no total nós teremos o quê? 12 partidas, no caso, em que os times possam estar jogando 2 vezes entre si. Nada mais, nada menos seria do que o dobro do primeiro exercício, no caso em que nós não podemos estar repetindo. Isso daqui é chamado, como eu comentei com vocês anteriormente, de árvore de possibilidades. É uma das formas que nós temos e podemos usar para resolver
resolver os exercícios de contagem. Agora aqui o princípio aditivo. Ó, uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês tiverem dúvida, geralmente há um macetinho que eles falam, né? Que eles falam geralmente? Dizem que quando tem enunciado e, o e é princípio multiplicativo. E quando tem o no enunciado do problema ou você usa o princípio da adição. O princípio aditivo pode ser escolher em um grupo com M1 opções, outro grupo com M2, outro com M3, até o grupo com MN elementos. Esse grupo não tem interseção. As possibilidades P de escolha são dadas por P igual a M1 mais M2 mais M3 mais Mn. Logo, o que a gente pode estar fazendo para ficar mais claro esse enunciado? Aqui eu vou estar dando um exemplo para vocês. Clara tem dinheiro para sair em apenas um lugar. Ela pode ir na casa de 5 amigas ou pode ir em 3 sorveterias diferentes. Para quantos lugares diferentes ela pode ir? Vamos lá. Ela pode escolher apenas uma casa dentre as 5 das amigas. Logo, M1 é igual a 5, porque ela tem uma possibilidade de estar escolhendo para onde que ela vai, dentre a casa das 5 amigas. Ela pode escolher uma sorveteria dentre as 3 que ela tem disponível. Logo, P é igual a 5 mais 3. Logo ela pode escolher 8 lugares diferentes para ela estar indo. Agora aqui eu vou estar citando para vocês as permutações simples. A permutação simples seria o nosso P, que seria a nossa permutação, é igual a N fatorial. Lembrando que N fatorial nada mais é do que o número multiplicado, por exemplo, seria 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso seria o fatorial. Então, foi por isso que eu coloquei. O ponto de exclamação na frente do número denomina que ele é fatorial. Agora aqui, por exemplo, a gente vai estar calculando quantos anagramas tem a palavra amor. Lembrando vocês que anagramas seria novas palavras, tendo no dicionário ou não, e tendo sentido ou não, que a gente pode estar trocando as letras da palavra amor. Logo aqui a gente precisa estar vendo quantas letras tem a palavra amor. Ó. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 letras. Uma das formas da gente estar utilizando seria estar utilizando a permutação simples, onde o nosso N seria igual a 4, o número de letras da palavra amor, né? Que seriam 4 letras. Aqui, o que a gente pode estar fazendo? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 espacinhos, que seria referente às 4 letras. Aqui no primeiro espacinho, a gente pode estar colocando quantas letras? A gente pode estar colocando 4 letras. Aqui no segundo espacinho, a gente pode estar colocando quanto? 3, porque aqui a gente já usou uma. Então, seria 4 menos 1. Então, consequentemente, a gente poderia estar usando 3 letras. Aqui a gente já usou 2 letras. Então, aqui, consecutivamente, sobra somente para a gente estar utilizando 2 letras. E aqui nos restamos, no último espaço, uma letra para a gente estar utilizando. Ou seja, como eu comentei com vocês anteriormente, isso nada menos, nada mais seria do que o nosso 4 fatorial, que seria igual a 24. Então, a gente tem 24 anagramas diferentes para a gente poder estar formando com a palavra amor. Agora aqui a gente vai estar falando sobre o arranjo simples. Essa daqui é a forma do arranjo simples. A de n em p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Em outras palavras, agora eu vou dar um exemplo para ficar mais claro isso. 6 amigos devem sentar-se em 8 cadeiras na sala de aula. De quantas maneiras eles podem se sentar na sala? Aí seria o quê? Utilizando o arranjo, temos o quê? Que o nosso N seria igual ao número de cadeiras, que seria 8. E P, o número de amigos. Logo aqui, substituindo, a gente tem
8 cadeiras e 6 amigos. Logo, aqui seria o quê? 8 fatorial sobre 8 menos 6. 8 menos 6 vai ser 2. 2 fatorial, que está aqui na parte de baixo. Logo aqui a gente abre o fatorial até chegar no 2 fatorial, porque como nós temos uma divisão, aqui é o famoso corta, né? Mas na realidade a gente não está cortando. A gente está dividindo tanto embaixo quanto em cima por 2 fatoriais. Então aqui a gente, entre aspas, está cortando. Então a gente vai ficar com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar um total de 20.160 maneiras que a gente tem de estar distribuindo esses 6 amigos em 8 cadeiras. Agora aqui vou dar continuando, a gente vai ter a combinação simples. A combinação simples, aqui está a fórmula dela, combinação de NP, sendo que é igual a N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Um exemplo para ficar mais simples seria: o professor vai escolher 3 dentre 8 alunos para formar os representantes de classe. Quantas combinações o professor pode fazer? Agora aqui a gente vai estar utilizando a combinação, N seria igual ao número de pessoas, P seria igual ao número de representantes, seria 3 representantes, logo nós temos uma combinação de 8 em 3. Logo aqui, substituindo na fórmula, nós teremos o quê? 8 fatorial sobre 3 fatorial, entre parênteses, 8 menos 3, logo aqui nós teremos 5 fatorial, como é apresentado aqui. Agora aqui, a gente vai estar abrindo até o maior fatorial possível, que tenha na parte de baixo aqui no nosso denominador, para a gente poder estar cortando e supostamente estar fazendo a conta. Logo aqui, qual que seria? Seria o 5 fatorial. Então, seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. A gente pode estar cortando 5 fatorial com 5 fatorial e a gente pode estar abrindo o 3 fatorial, que seria 3 vezes 2 vezes 1. Logo aqui a gente vai ter o quê? 56 possibilidades resolvendo essa continha aqui. Por enquanto é só, pessoal. Seria isso que eu tinha para apresentar para vocês. E espero que vocês tenham gostado. E se caso tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Estou à disposição. Foi um prazer.